Meus irmãos, então boa noite a todos. Eu quero saudá-los com graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom revê-los aqui. Nós estamos em mais uma aula, não é? A 15ª aula, já partindo para o final aqui, por finalmente, né, do nosso curso. Vai deixar saudade, com certeza. Muito bom revê-los aqui a cada domingo. Uma oportunidade que Deus tem nos franqueado para que possamos consagrar este dia, mais uma hora deste dia, em adoração ao Senhor, já que hoje é domingo, o dia do Senhor. Então olha que bênção, quando a igreja disponibiliza aos membros oportunidades para você consagrar horas desse dia a Deus. Eu sempre falava para a Carol, né? Fazia parte do coral da igreja lá em Rio Preto, enquanto estava trabalhando lá, e eu dizia para as pessoas: gente, agradeça a Deus, é 1h30 que Deus dá para você consagrar a Ele. Você podia estar fazendo tantas coisas fúteis agora, e Deus te dá esse momento. A igreja abre as portas, pessoas são capacitadas para servir você aqui, para que você consagre mais uma hora desse domingo a Deus no dia do Senhor. Olha que interessante essa perspectiva, não é? Então você também que está participando online dessa aula aqui, nós estamos nessa classe de novos membros para aprender algumas doutrinas essenciais que essa denominação abraça. E a gente, como eu disse, está partindo para as aulas finais e nós vamos ver 4 tópicos fundamentais a partir de hoje. Nós já falamos sobre os mandamentos, nós já estudamos o credo apostólico, vimos muitas doutrinas e agora a gente vai falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus, sobre oração, sobre culto e sobre sacramento, batismo e ceia. Se Deus permitir, são as nossas próximas 4 aulas e daí encerramos. Então, hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. E é uma aula importante demais, por quê? Olha, o que essa igreja entende sobre a Bíblia? Gente, isso não é tão simples assim. Muitas igrejas se aproximam da Bíblia de maneiras diferentes. E você vai aprender aqui hoje, pelo menos de maneira básica, você pode se aprofundar depois, você mesmo, na sua casa, mas de maneira básica, você vai entender aqui o que essa igreja entende sobre a Bíblia. Ela contém a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? Isso é muito diferente. Qual é o uso dela aqui, numa igreja reformada? Ela é central? Ela não é? Aqui é a Bíblia e mais alguma coisa, novas revelações, algo que Deus pode trazer hoje mesmo para a minha vida e que esteja fora do que Ele revelou aqui, ou não? É só o que Ele revelou aqui. Como é que eu me aproximo dessa palavra? Como que eu apreendo ela? Como é que eu interiorizo ela? É ouvindo, é vendo, é meditando, como que é isso? Nós vamos pensar um pouco aqui sobre isso aqui. Então olha lá, vamos orar, vamos fazer uma oração inicial, antes da gente abrir aqui os slides. Senhor, obrigado por essa hora, que o Teu Espírito Santo nos dirija, nos instrua. Ó Senhor, Teu povo aqui reunido, Pai, para aprender mais de Ti, a partir da Tua palavra. Dirija-nos, Senhor, aquieta o nosso coração em Tua presença, que o Senhor seja engrandecido ao final desta aula. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, aula 15, se você quiser abrir o seu livro texto aí, está na página 73. Olha lá, a Bíblia. Tópicos importantes da religião cristã, não é? Como eu disse para vocês. A Bíblia, todo bom pai se preocupa em providenciar meios para que os seus filhos sejam mantidos, sadios. O pai se preocupa com isso na vida dos seus filhos. Pois bem, Deus faz a mesma coisa conosco como filhos dele. Deus nos concede alguns meios de graça. Um deles é a Bíblia. Os outros são sacramentos, são canais, meios de graça, por meio dos quais Deus nos abençoa, fortalece a nossa fé, esclarece dúvidas, nos conduz como o rebanho dele sobre a terra. A pergunta 65 do Catecismo de Heidelberg, olha que legal, ela enfoca justamente isso. Visto que somente a fé nos faz participar de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem ela, essa fé, essa confiança em Deus e em suas promessas? Vem do Espírito Santo que a produz em nosso coração, a partir do quê? A partir dos meios de graça. Pregação da palavra ou do Evangelho que é revelado na palavra, e Deus fortalece essa fé por meio dos sacramentos.
Então, quando a gente der aula aqui sobre os sacramentos, você vai entender que os sacramentos da ceia e do batismo, eles não salvam ninguém em si. Tem gente que defende isso, que a pessoa é salva por meio do batismo. Não, nós vamos ver aqui, olhando para a Escritura, que a água em si, ela não salva ninguém. Tem muita gente que vem aqui e só toma um banho. O que salva verdadeiramente é o que representa aquilo no coração do chamado, do eleito. A água que aponta para o sangue de Cristo que lavou todo o pecado daquela vida. Muita gente passa por esse ritual, pelo sacramento, mas não crê nisso. Quer dizer, ele tomou um banho d'água. Aqui no caso é por aspersão, mas tem igrejas que você é por imersão. Então, nós vamos entender isso aí. Por quê? Porque o sacramento é um meio de graça, por meio do qual, de um lado, Deus nos inicia na fé, no sentido de nos incluir na igreja visível, por meio do batismo. Agora nós começamos a caminhar como povo de Deus, debaixo das bênçãos da aliança de Deus, o batismo. E depois ele fortalece essa caminhada, por meio da ceia. Por isso que participar de culto de ceia é importante. Porque é um meio de graça, é como Deus vai fortalecer a tua fé, de que a entrega de Cristo na cruz foi para o teu perdão. Nós vamos ver isso, se Deus permitir. O que é a Bíblia? Se você pudesse falar alguma coisa, diz aí para mim, o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Gente, isso não é pouca coisa. E isso também não é tão simples da gente compreender. Para você aceitar isso, precisa fé. Porque há muitas outras palavras por aí que as pessoas creem que veio de Deus. Mas essa igreja, logo de início, ela já crê nisso aqui, que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha lá, é uma coleção de 66 livros sagrados, é a escritura dos cristãos. Ela foi composta num período de mais ou menos 1500 anos, por mais de 40 autores. Olha só, pessoas que tinham personalidades distintas, viveram em contextos diferentes, em tempos diferentes. Deus foi revelando progressivamente a sua palavra, usando essas pessoas. Essa escritura é a palavra de Deus e ela é inspirada, porque ela vem direto de Deus. Ela não pode falhar, porque ela revela a vontade de Deus. Se ela falha, então esse Deus não é confiável. E ela é suficiente. Para quê? Para nos convencer de quem nós somos, de quem é Deus e do que Ele fez para resolver o nosso maior problema, que era o nosso pecado diante dele, que nos condenava. Impressionante. Ela é a nossa única, não tem outra. As igrejas reformadas de linha calvinista, elas têm a Bíblia e apenas a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Paulo fala isso, não é? Por exemplo, um texto muito conhecido, olha aí 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Está falando para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância, sabes as sagradas letras, está falando da Escritura, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. E olha o apóstolo Pedro na mesma linha, 2 Pedro 1, de 20 a 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, um homem um dia pensou, eu vou escrever isso aqui para a igreja. Não, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, apenas a vontade humana, a vontade da carne. Olha, eu entendo assim, então eu vou escrever isso aqui. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, é claro, a pena não flutuou. Deus precisou usar pessoas como instrumento, mas essas pessoas foram movidas pelo Espírito Santo. Então, pela Bíblia, nós somos salvos, edificados, santificados. Olha o Salmo 19, de 7 a 10, que bonito. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo e os guardar a grande recompensa. Então, olha o que é a palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é límpida, ela é justa e em guardá-la a grande recompensa. Puxa, então de fato, o que a gente precisa além disso aqui? O problema é, as pessoas não conhecem isso aqui. Esse é o grande problema. O que a igreja clama mais hoje é por instrução da palavra de Deus. Não tem. E nos dias do profeta Oséias, Deus deixou claro: o meu povo está me desprezando, está errando, porque lhes falta o conhecimento de mim, do Senhor, porque as pessoas se afastaram da Escritura. Então, que bênção é a gente poder se aproximar da Escritura. Quantos e quais são os livros da Bíblia? Olha que interessante. A Bíblia da ICAR aí é a Igreja Católica Apostólica Romana. A Bíblia da Igreja Católica Romana, eu tinha uma em casa, fui católico 33 anos. Ela tem 73 livros, olha só, 7 livros a mais. Nós vamos ver por quê. A Bíblia dos evangélicos, dos protestantes, 66. São 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito no idioma hebraico, tem algumas partes no aramaico, mas na sua maioria foi escrito no hebraico, a língua que o povo falava. O Novo Testamento foi escrito no idioma grego, que era a língua, o grego koiné, a língua comum, ali que o povo vivia no primeiro século, debaixo do Império Romano. Então, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. 7 livros adicionados pela Igreja Católica Apostólica Romana. São chamados de deuterocanônicos. Que nome difícil, né? Deuterocanônico, quer dizer, deutero é um segundo cânon, uma segunda regra dada por Deus, eles entendem. Esses 7 livros, ou apócrifos, ou seja, não inspirados. Olha eles aí: 1 Macabeus, 2 Macabeus, 1, 2. Judite, Baruque, Eclesiástico ou Sirácida, Tobias, Sabedoria, 7 livros, além de algumas adições em Esther e Daniel. Tem um conto lá no livro de Daniel, Bel e o Dragão. Gente, só por curiosidade, depois vocês peguem capítulo 14 do livro de Daniel na Bíblia Católica Apostólica Romana, só se você tiver curiosidade. Vai lá no capítulo 14 de Daniel, da Bíblia dos Católicos Romanos, veja essa história de Bel e o Dragão. Que alegoria, que fantasia, mas está lá, foi acrescida. E o que aconteceu? Os judeus nunca acolheram estes 7 livros. Eu acho incrível isso. Os nossos queridos católicos romanos acolheram esses 7 livros na Bíblia deles, todos do Antigo Testamento. Mas o judeu, o povo originário que Deus revelou a sua palavra, nunca reconheceu esses 7 livros. Não é interessante isso? Nunca. Já voltando do exílio babilônico, ali nos dias de Zorobabel, já havia esses 39 livros. Eles já eram considerados já como livros inspirados, que eram lidos na sinagoga, que conduziam a vida espiritual do povo. No século II depois de Cristo, o que aconteceu? Bateram o martelo. No concílio de Jania, no século II depois de Cristo, o judeu bateu o martelo. Quais são os livros que nós reputamos como inspirados, infalíveis, suficientes? Os 39. Os livros que haviam sido produzidos, a maioria desses 7, foi produzido no período intertestamentário, de Malaquias até a vinda de Jesus. 400 anos foram produzidos ali, esses livros. Mas no segundo século, os judeus já os conheciam. No entanto, eles disseram: não, esses aqui não entram no cânon do Antigo Testamento. Mas os católicos romanos deixaram lá. Muito por quê? Porque no século IV
Jerônimo fez uma tradução da Bíblia para o latim. Por isso que a missa no período medieval era toda em latim. Só o clero entendia, o povo não sabia de nada. Por quê? Porque eles adotaram essa Bíblia, a Vulgata. Foi chamada de Vulgata. O que é a Bíblia Vulgata? É a tradição da Bíblia, no quarto século depois de Cristo, por Jerônimo, que a Igreja Católica Apostólica Romana adotou. E nessa Bíblia, veja, o Jerônimo, ele diz na introdução da Bíblia Vulgata, por que ele incluiu os 7 livros que no segundo século os próprios judeus não reconheceram? Por tradição. Ele resolveu incluir por tradição, mas ele mesmo não cria nesses livros. Esses 7 livros, depois da Reforma Protestante, no século XVI, em 1545, houve um concílio da igreja, o Concílio de Trento. Eles foram mantidos ali. De que igreja? A Igreja Católica Apostólica Romana. Reuniu o papado, reuniu os líderes e eles resolveram manter esses livros. Quem dera, não é? Já pensou se eles voltassem atrás? Mais de 1000 anos dizendo, são livros inspirados. Eles não tinham nem o que fazer. Então eles mantiveram esses livros lá, esses 7, mesmo os judeus nunca tendo reconhecido. Jesus não cita nenhum deles em nenhum momento. Os apóstolos não usaram nenhum deles em nenhum momento, mas os católicos, eles usam esses livros. Muito para dar base a algumas doutrinas que eles defendem, por exemplo, oração por mortos. Alguns desses livros, eu não me lembro qual, fala disso. E lá eles oram por mortos. Onde é que está a base? Em um desses livros. Não está na Bíblia que nós entendemos como inspirada, porque isso era um costume dos cananeus, que Deus diz, vocês não vão orar por morto. Quem faz isso são os cananeus, que não me conhecem, quando está instruindo um povo a entrar em Canaã. Mas nesses livros, em algum momento, tem isso aí. Esses livros, eles possuem só uma utilidade histórica, irmãos, porque, por exemplo, 1º e 2º Macabeus fala de um conflito dos judeus contra o Império Grego. Judas Macabeu, ele liderou ali com seus filhos uma rebelião, porque os gregos queriam destruir toda a cultura judaica. Então, do ponto de vista histórico, é interessante, mas eles não são inspirados nem pelos judeus, nem pelos cristãos protestantes e evangélicos. A ausência de inspiração divina é clara. Por exemplo, lá em 2 Macabeus 15:38, olha como é que o autor se posiciona. Olha só, ele está escrevendo o livro, está acabando de escrever, e ele diz assim, está lá, tá? Em 2 Macabeus 15:38. Se eu fiz por bem, de maneira conveniente a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente e de modo medíocre eu escrevi este livro, é isso que me foi possível. Irmãos, que coisa estranha, para ser um livro inspirado. Como é que você confia nisso aqui? Entendeu o problema? Isso aqui está escrito lá. Olha só, os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Diferentemente, irmãos, de profetas, de apóstolos que diziam, o Senhor diz assim, é assim, não tem dúvida nisso. Olha o que esse escritor escreve aí. Olha, eu tentei fazer, sabe o que ele está dizendo aqui? Eu tentei fazer o melhor, se eu não conseguir, me desculpe. Ok, mas o problema é o seguinte, como é que eu vou saber? Como é que eu vou confiar em você agora, nisso aí que você escreveu? E tem muitas outras contradições nesses 7 livros. Então, graças a Deus, nem o judeu nunca reconheceu esses 7 livros como inspirados. Se esses 7 livros fossem canônicos, a gente tinha um problemão na Bíblia. Olha isso aí, 2 Macabeus 15:38. Se eu não posso confiar nesse livro inspirado, se ele fosse inspirado, como é que eu vou confiar nas outras promessas de Deus? Então, graças a Deus, isso não entrou no cânon. Pronto, Leandro. Quanta acusação! Isso aqui seria um texto
deleitável para incrédulos. Vocês são bobos, vocês acreditam nisso aqui? Olha o que está escrito lá. Mas graças a Deus. Não é? Isso mesmo. Essa é a perspectiva. Então, graças a Deus, a igreja, deixou de lado. Nunca reconheceu como inspirado esses livros. Então tá aí os livros, livros do Antigo Testamento. Tem até uma musiquinha para cantar esses livros. Você vai decorar eles na sequência. A musiquinha, a Carol me ensinou logo que eu entrei na igreja. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá certo? 39 livros são, no Antigo Testamento estão. Aí tem o do Novo Testamento. Olha lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. 27 livros são, no Novo Testamento estão. Pronto, vocês guardaram aí 66 livros, viu? Agora vamos pensar o seguinte, eu tenho que tomar cuidado para coçar a cabeça, porque eu estou com uns machucados aqui, olha, de respeito, gente. Estou com a inflamação que ninguém descobre o que é, mas vou no dermato essa semana. A Bíblia deve ser lida, mas claro, pastor, mas gente, tem muita gente que não lê a Bíblia. A Bíblia deve ser lida. O desejo de ler a Bíblia é um dos primeiros sinais de conversão. Olhem comigo, o Salmo 119, 55, do textinho aí nosso, Salmo 119, cadê? Está aqui. 55. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei durante a noite. Olha o 119, 97. Quanto amo a tua lei. Olha o 119, 147 e 148. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Esse homem está lendo a Escritura. Esse que compôs o Salmo. Ele está lendo a Escritura. E essa leitura não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser devocional, feita em amor, com gratidão. Deus está falando com você quando você está lendo a Bíblia. Deus está falando com você. É preciso separar lugar e tempo diário, gente, para o desfrute da palavra de Deus. É importante meditar, ter um momento devocional todos os dias. Recomenda-se a leitura regular diária. E o método? Tem muitos métodos de você ler a Bíblia. Eu gosto do McCain. O McCain foi um jovem pastor que foi conhecido pela sua vida de piedade. O método McCain, que depois eu posso disponibilizar para vocês, você lê todo ano a Bíblia inteira, uma vez o Antigo Testamento, 2 vezes o Novo e 2 vezes o livro de Salmos. Durante um ano, você lê a Bíblia toda, uma vez o Antigo Testamento, 39 livros. 2 vezes o Novo, 27 livros. E 2 vezes o livro de Salmos. Mas tem pessoas que gostam de ler assim. Começa em Gênesis, vai até Apocalipse. Ou então, você pode seguir um plano de leitura. Ali, no blog do pastor Misael, misaelbnascimento.com, tem lá alguns métodos. Você vai achar o método do McCain lá. Muito legal, é o método que eu sigo. Está falando aí do boletim lá da igreja de Rio Preto, né? É isso, Salmos e o Novo Testamento, uma vez a cada 6 meses. E o Antigo Testamento, uma vez por ano. É importante ler a Bíblia. E é muito legal, sabe? Não leia como amuleto, mas leia de maneira devocional, entendendo que Deus está falando com você. Gente, tem tanta coisa legal aqui. Tanta coisa que a gente não sabe. A gente vai lendo e, puxa, vai relacionando o que você lê com a tua vida. Sabe, o Espírito fala assim, lembra quando aconteceu aquilo? Olha lá a resposta. Lembra por que não aconteceu aquilo? Olha lá a resposta. E assim Deus vai trabalhando no nosso coração. Mas a maioria dos cristãos não leem a Bíblia, precisa.
A maioria dos cristãos. E eu creio que são cristãos. Mas falta ainda, né? São meio que bebês espirituais. Não tem essa aptidão. Não gosta. Por isso que o método ajuda muito. Todos os dias você vai ter 4 capítulos para você ler. Em média. 2 do Antigo Testamento, 2 do Novo, nesse método aqui. É bem legal. Você vai lendo 4 livros ao mesmo tempo. Olha que legal. E é legal porque a leitura não é na cronologia, mas é assim, ó, pelos fatos que acontecem. Então, às vezes você está lendo um livro histórico, vem um salmo no meio. Por quê? Porque naquele momento histórico, o autor compôs um salmo. Davi compôs um salmo, então traz o salmo. Você vai entendendo sistematicamente a Bíblia. Você não fica num livro, você vai relacionando. Você vai fazendo o que o pastor faz quando está interpretando um texto para fazer um sermão. Você não fica preso ali. Você vai para outras passagens paralelas. Passagens que decorreram, que deram base para aquilo que o autor está escrevendo agora. Isso é muito legal. Você vai pegar essa dinâmica onde? No método de leitura da Bíblia. Amanhã eu vou colocar esse método lá vou pôr para vocês. Quem quiser baixar, baixa só para você ver como é que é. Mas todo dia tem 4 capítulos de livros diferentes. É muito legal. A Bíblia deve ser ouvida. Deus trouxe você aqui para que você ouvisse hoje a aula e a pregação. Por quê? Porque Deus fala conosco. Está falando agora, nós estamos lendo textos e fala na pregação. Irmãos, olha aí, 1 Tessalonicenses 2,13. Olha o que está escrito aí. Ó, lá na página 76. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, aquela igreja havia recebido a palavra, eles ouviram Paulo pregando. E aí, o que aconteceu? Acolhestes a palavra, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que creram nela. Meu caro, quando um eleito ouve a palavra de Deus, ele se alegra, ele rejubila, ele é grato a Deus, ele é alimentado, e a fé, é solidificada. Por quê? Porque ele está ouvindo, está alimentando. Por isso que é importante vir para a igreja, ouvir estudo, ouvir pregação. E esse ouvir é com humildade, com interesse e discernimento espiritual, que o Espírito vai iluminar e vai dar, a fim de se obter o máximo dela em cada sermão. Olha o Salmo 25, 9. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Deus faz isso pela palavra, mas não guia qualquer pessoa. Ele guia os humildes e ele guia os mansos, aqueles que sabem o seu lugar diante da palavra de Deus. Humildade, coração quebrantado. Senhor, o Senhor está falando comigo, me dê discernimento, entendimento dessa palavra. Olha Lucas 8,15, Jesus falando da parábola do semeador. A semente, que caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra que ouviram. E o resultado? Esses frutificam com perseverança, sem desistir. Mas primeiro, eles ouviram. Comecem a perceber, não tem vida de santidade sem ouvir a palavra de Deus. É assim que o Espírito Santo faz você frutificar para a glória de Deus. Você tem que ouvir, conhecer. Que privilégio, irmãos. Eu tenho visto isso, e essa palavra para mim, ela está impressa. Eu falo, Senhor, obrigado. O Senhor me deu a conhecer isso aqui. O Senhor está me dando um pouquinho mais a cada dia. Ninguém é capaz de conhecer tudo. Mas Deus, pelo Espírito, vai nos levando a crescer no conhecimento dEle. Que privilégio isso. A maioria das pessoas vivem em trevas espirituais, entregues à sua idolatria, à sua especulação do que é Deus, do que é a Bíblia. Estão perdidas, como cegos, tateando as paredes num quarto escuro. Eles ficam tropeçando, eles não sabem para onde vão. Mas Deus, por graça, tem um povo diante do qual Ele revela a sua palavra, e é preciso ouvi-la. Além disso, claro, ela deve ser estudada. Para conhecer a Bíblia é preciso estudá-la. E para que haja um estudo eficiente, o Espírito Santo nos dá algumas habilidades diante de um texto que você está lendo. Quando você está lendo um texto, primeiro, você tem que observar o que esse texto está dizendo. Ele foi dado por Deus num contexto, por alguém. Depois, você precisa interpretar qual o significado desse texto.
naquele contexto no qual ele foi dado. Porque se você interpreta o texto fora do contexto, ele é um pretexto para você inventar algo. Por que dizem assim, olha o que eu vou dizer, preste atenção, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Olha que forte. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não porque ela tem heresia, mas porque a depender da interpretação que você dá a ela, você cria qualquer coisa. Você cria qualquer heresia. Entendeu porque que ela é a mãe de todas as heresias? Não é porque ela tem heresia, mas é a interpretação que você dá a ela. Interpretação fora do contexto, prato cheio para heresia. É o que fazem as seitas, por exemplo. Pega uma palavra, um versículo isolado, não confronta ele com o resto dos livros, não entende de teologia bíblica, teologia sistemática, não consegue incluir aquele versículo no contexto imediato, no contexto próximo, no contexto do livro inteiro, e aí faz uma doutrina. Pronto. Saiu fora disso. Então, é preciso observar o que o texto diz, interpretar o que significa e aplicar, trazer ele para a nossa vida. Afinal de contas, o que isso aqui tem a ver com a minha vida? Não é isso que a gente faz no final do sermão? Irmãos, ok, Deus falou isso, mas isso aí, o que tem a ver com a minha vida? Então vamos fazer algumas aplicações agora desse texto. No frigir dos ovos, isso significa que é preciso conversar com o texto. Faz pergunta ao texto. Olha que legal. Perguntas de um estudo bíblico, por exemplo. Você está estudando um texto. Quem falou isso? O que foi falado? Onde é que foi dito isso? Quando foi falado isso? Como é que foi falado isso? Por que foi falado isso? Está vendo? São perguntas para sondar o texto. O que aprendemos sobre Deus e a sua relação conosco a partir desse texto? O que aprendemos sobre a nossa natureza humana, o nosso coração? Cadê Cristo nesse texto? A Bíblia é cristocêntrica, irmãos. Ou seja, não tem uma palavra que não seja apontando para Cristo. Ele é a chave de Gênesis a Apocalipse. Então, um crente, a teologia reformada, ela gosta de buscar, de cavar Jesus nos textos. Esse texto está falando algo a respeito dos ofícios de Cristo. Sacerdote, profeta, rei, da obra dele, do Filho de Deus. Tem alguma coisa aqui sobre Jesus. Isso é importante. Quais são as ordens de Deus para nós nesse texto? Quais pecados precisamos confessar e abandonar olhando para esse texto? De que modo o texto está lá, apresenta Cristo e suas bênçãos. Cadê Jesus nesse texto? Irmãos, o homem não é protagonista na Bíblia, em nenhuma história. Você quer ver um jeito mais errado de contar a história bíblica? É destacando os personagens, os homens. Em toda a história, o protagonista é sempre Deus. Hoje de manhã a gente estudou aqui aquele episódio de 1 Reis capítulo 18, quando Elias vence os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. O protagonista ali não foi Elias, não foi Baal, não foi Acabe, Jezabel, os profetas, nada disso. O protagonista é o poder de Deus revelado ali naquele monte, desbarateando aquele ídolo, aquele demônio, Baal, um deus, uma divindade cananeia que é adorada lá em Canaã, junto com a sua esposa Aserá, por meio de poste ídolo, que era levantado e o povo ficava assim, diante da madeira, como hoje acontece em muitos lugares. Elias foi lá, servo de Deus, fez uma oração e desbaratou aquilo lá. Veio fogo do céu. A gente pode sentir aqui hoje de manhã como é que foi aquilo lá. Imagina, não é? Mas é isso. Cristo está por trás de todo o texto. Ele é o protagonista como Deus encarnado. E como podemos amar esse Deus e servi-lo melhor? Então, peça a ajuda de Deus para saber quais perguntas são as mais adequadas a cada texto. À medida que você vai lendo uma passagem, é intuitivo. O Espírito Santo vai te levando. Olha o que foi dito. Olha, foi dito por causa disso. Você vai ver conjunções. Por quê? Em razão de... mas, você vai ver conjunções adversativas, mas, porém, entretanto, preste atenção em palavras repetidas no texto, estão dando ênfase em algo, em alguma ideia. Veja algumas doutrinas que aparecem no texto. Isso, você vai caminhar à medida que você for crescendo no conhecimento da Escritura, num lugar que te
Leva a ouvir a Escritura, que está trabalhando a tua vida por meio dela. Você vai crescendo, você vai ganhando alimento, força. Compartilhe suas opiniões e dúvidas com seu pastor, professor ou discipulador. Pastor, não entendo isso aqui. Ok, vamos tentar. Às vezes eu também não entendo. Vamos sentar e vamos pensar. Quarta-feira, estava lá na Missão Vida, terminei a pregação, veio um rapaz, o Laércio, perdido no crack, há uma semana ali em tratamento, graças a Deus. Mas eu percebi que ele é um rapaz que ele gosta de perscrutar as coisas, ele gosta de especular as coisas. Gente, ele me fez 2 perguntas que eu não soube responder. Falei, olha, nunca me perguntaram isso, eu vou estudar, semana que vem eu te respondo isso aqui. Mas isso é perigoso. Eu perguntei para ele, escuta, no que o esclarecimento dessas 2 perguntas vai te ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Cristo? Ele ficou parado. Por quê? Especulação. Cuidado com isso. Se Deus não revelou, não vai especular, meu caro. Você está a um passo de negar a palavra de Deus. O que eu percebi? Ele cresceu num berço evangélico, mas se desviou depois. E agora, ele está querendo questionar a autoridade da Bíblia sobre a vida dele. E aí fica procurando vírgulas. Entendeu? Isso é um perigo, gente. Fique com o que Deus revelou, Deuteronômio 29 e 29. Mas eu vou procurar a resposta para ele. Discuta e compartilhe experiências e ideias com seus irmãos na fé. Isso é importante também. E ainda, a Bíblia deve ser guardada por meio da meditação. É legal isso aqui. Eu já falei sobre meditar na palavra. Você tem ideia do que é meditar na palavra? É igual ler a palavra? Ler é mais dinâmico, não é? E meditar? Você está andando, ó. Aí você... O que eu fiz? Parei. O que é meditar? Não tem coisa que você está lendo que te chama mais a atenção? Você está lendo às vezes alguma coisa, aquilo ali prende você. Meditar é, nossa, por que isso aqui chamou minha atenção? Eu vou parar e vou pensar na minha vida. Será que isso aqui tem alguma coisa a ver com a minha vida? Começa a ruminar, pensar. Começa, sabe aquele brainstorm? Brainstorm é uma tempestade de ideias. Então quando você quer, por exemplo, quem usa muito é o pessoal da arquitetura, da criatividade. Então você está pensando num projeto para um salão de cabeleireiro. Sabe o que você faz? Começa a pensar em tudo que está relacionado a cabeleireiro. Todas as palavras que vêm, começa a escrever. O que vem na tua cabeça? Um brainstorm, uma tempestade de ideias. Começa a escrever. Depois você vai afinando aquilo, vai selecionando, aí vai nascendo ideias. Pois bem, meditar é isso. Traz a Bíblia para a tua vida. Começa a pensar em tudo que aconteceu, vai pensando, o Espírito vai conduzindo. Gente, daqui a pouco, Deus te dá a resposta de muita coisa. Deus te consola, Deus te instrui, Deus te orienta, Deus te alimenta a partir dessa palavra. Então olha que legal, meditar é ruminar. Você sabe o que é ruminar? Um animal que rumina, o que ele faz? Ele come o capim, desce, e aí volta. Que nojento, né? Mas volta. Já pensou se a gente ruminasse? Eita, seria uma loucura. Feijoada de hoje. Ai, Senhor, não ia dar boa coisa não. Aí volta, aí desce. Aí às vezes volta, aí desce. Ruminar, extrair calmamente os nutrientes da Escritura. Olha o salmista no Salmo 1, versículo 2. o Salmo 1, lá no início, lá, o versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele vive pensando, Senhor, eu estou vendo a tua lei sendo aplicada nessa situação. Não é que ele para de trabalhar, de estudar, de viver para ficar sentado e meditando, não. Mas a Escritura está tão no coração dele, na vida dele, que ele já começa a relacionar a Escritura com o que acontece no seu entorno, na vida dele. Ele está trazendo a Escritura para a vida dele, está relacionando com a vida dele. Na meditação é isso, nós conversamos com nossa própria alma acerca da Escritura, acerca de verdades divinas. Pelo Espírito, a palavra migra dos nossos ouvidos para os nossos corações. A descoberta das verdades bíblicas deve produzir, além de conhecimento intelectual, desfrute da graça divina em amor. Olha o que o Charles Hodge
esse teólogo calvinista que foi professor de Princeton, dos Estados Unidos, ele disse assim: pouco vale quão excelente ou quão poderosas são as verdades, se não as conhecermos. É verdade. O que adianta ser, né? Existir a verdade, mas você não conhecer. Pouco vale quão bem as conhecemos, agora nós estamos no outro nível, nós conhecemos, mas se elas não ocupam o nosso pensamento. A gente conhece, mas elas não estão ali presentes. E pouco vale o quanto ocupa o nosso pensamento, se não as podemos ver, interagir com elas no dia a dia. E não podemos vê-las, a menos que o Espírito Santo abra os olhos de nosso coração. Isso aqui é ruminar. Você conhece, ela faz parte da tua mente, está dentro de você, e você agora consegue experimentar ela no dia a dia. Você traz a Bíblia para a tua vida. Isso é meditar, isso é experimentar as verdades da Escritura. Olha quanta coisa a partir da Bíblia. Que coisa, não é? E, claro, a Bíblia deve ser praticada. A fé sem obras é morta, Tiago falou. O contato com a Escritura deve produzir obediência. Olha o Salmo 119, 100, por exemplo. De todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Olha que interessante. De todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Então olha, por que eu luto para observar a tua palavra? Eu busco praticá-la, e esse praticar me leva a desviar o pé do que é mal, do que a tua palavra condena. É isso que ele está dizendo. Nós não brincamos de religião, mas cremos e agimos como seguidores de Cristo. Olha Jesus em Mateus 7, 21. Meus irmãos, esse aqui é um dos textos que eu acho mais terrível do Novo Testamento. Já falei para vocês. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, veja, são pessoas religiosas, estão buscando seguir a Cristo, mas nem todo mundo que fala isso vai entrar no reino dos céus. Quem vai entrar, Jesus? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, quem pratica a vontade do meu Pai, quem conhece a vontade e bota ela em prática, quem não se associa com a iniquidade, quem não tem prazer com a iniquidade, quem entendeu quem é Deus, quem é você, qual o preço do teu pecado na cruz, esse aí tem parte comigo. Que coisa impressionante. Esse vai buscar praticar. Nós não estamos defendendo o perfeccionismo, essa igreja não defende isso, porque tem igreja que defende isso. Você tem que ser perfeito diante de Deus, senão ele não te aceita. Meu caro, perfeito diante de Deus foi só Jesus Cristo. Em certo sentido, Deus nos vê como perfeitos em Cristo, porque Ele é o nosso mediador. Deus nos mede a partir de Cristo. Mas aqui, na igreja militante, nessa que batalha aqui, com a presença do pecado em nós, não tem como ser perfeito. Então nós vamos crescer em santidade, à medida que ouvimos a Bíblia, lemos a Bíblia, cremos nela, praticamos ela, o Espírito Santo vai formar a imagem de Cristo em nós, neste processo de santificação. Então, é isso. O crente verdadeiro, ele tem uma nova disposição, uma semente de vida pelo reino de Deus. Ele tem vontade de buscar Deus, de congregar num lugar, de conhecer a Escritura, de falar de Jesus para as pessoas. Achei um tesouro, gente. Não é isso? Lembra da parábola do tesouro lá como um apontamento para o reino do céu? O cara vende tudo que ele tem quando ele acha o Evangelho, e ele investe a vida dele naquilo, é o maior tesouro. Lembra da pérola também que o Senhor conta? A mesma coisa. Achar uma pérola valiosa, uma figura para o Evangelho. O que a pessoa faz? Ela compra um campo, ela vende o que ela tem. Onde está aquele tesouro, onde está aquela pérola que aponta para o Evangelho. Então é isso. O crente sincero, ele vai pecar, mas ele vai pecando menos. Ele tem ódio pelo pecado, ele não quer desagradar a Deus, ele quer viver a sua vida em gratidão a Deus pelo que o Senhor fez por ele em Cristo. E Tiago 1,22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ah, quanta gente enganada que só ouve. Também só ouvir não adianta, porque o diabo ouve a palavra de Deus, mas ele pratica. Tiago diz assim, você crê que há um só Deus? Ok, até os demônios creem e tremem. Então aqueles que ouvem a palavra e creem que só há um Deus, só isso,
Sabe qual é o nível que eles estão? No mesmo nível do diabo. Isso é forte demais, eu ouvi um pregador falando isso. Eles estão no mesmo nível de conhecimento de Satanás. Porque Tiago disse, boa noite meus irmãos, tudo bem? Tiago diz na sua carta que o diabo, até ele crê que existe só um Deus, mas ele não pratica. Ele ouve e não pratica, ele é um rebelde, um desobediente, não há salvação para ele. Então, olha a diferença. O crente verdadeiro não brinca de religião, não brinca de ser cristão, ele crê, ele entende e ele vive para praticar essa palavra. Não para ser salvo, ele foi salvo por Cristo, mas em resposta de gratidão pela salvação que o alcançou por graça e misericórdia. Que coisa estupenda é isso, meus irmãos. Isso divide muitas denominações. Muitas que vivem na base das obras humanas ainda, ou para dizer o mínimo, é o crente e mais Cristo. Então Cristo não basta, é o que Jesus fez e mais alguma coisa que o crente está sendo chamado para fazer ali. Então é dito assim, Jesus morreu na cruz por você, mas você precisa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tem uma listinha. Se você não faz isso aqui, Deus não te aprova. Misericórdia, isso é legalismo. Foi condenado pela igreja já. A história da igreja condenou isso já. A palavra de Deus nos conduz a Cristo, a crer nele, na suficiência dele, no sangue dele, no perdão que recebemos de Deus pela entrega dele. Quanta coisa, não é? Sobre a Bíblia nós vimos aqui hoje. Vocês que estão chegando hoje, vocês são muito bem-vindos. Nós estamos numa classe de novos membros, tá bom? É uma classe para pessoas que estão interessadas em ser membros dessa igreja em Nova Granada. Então nós estamos aqui na 15ª aula, apresentando as principais doutrinas que essa igreja abraça na palavra de Deus, tá bom? Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Ok? Tudo bem? Vamos pensar um pouco aqui, No dia lá da profissão de fé de muitos de vocês, aqueles que quiserem se tornar membros dessa igreja, vai ser perguntado assim: vocês confessam que as escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês creem? Entenderam? Basta a Escritura, ela é suficiente e inerrante. Vamos fazer algumas atividades? Olha lá, agora eu quero ver. Quantos livros tem a Bíblia? No Antigo Testamento? Muito bem. E no Novo Testamento? Muito bem. O total? 66 livros, não 73, como a Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana. 7 livros a mais do Antigo Testamento. Nós vimos livros deuterocanônicos ou apócrifos, não inspirados pelas razões que eu dei a vocês. A Bíblia da ICAR, pronto, já dei o spoiler, né? A Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana possui mais livros porque contém os livros apócrifos, ou seja, não inspirados. Tais livros não são inspirados por Deus, pelas razões que eu dei a vocês. Quais são as 5 maneiras de desfrutar da Bíblia como um meio de graça, essa palavra de Deus que nos fortalece? Primeiro, tem que fazer o que com ela? Ler. E depois? Ouvir. E depois? Estudar. E depois? Ruminar, meditar. E por fim? Praticar. Muito bem. Tudo bem? Alguma dúvida? Aqui, uma aula sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Qual é a percepção dessa denominação da palavra de Deus? Então hoje foi mostrado para você. E você que vai participar dessa aula também, tem alguns irmãos que não vieram, estão viajando, que vão assistir essa aula depois online. Vocês tiveram hoje aqui um pequeno adendo, um pequeno princípio de explicação, porque a Bíblia é rica demais, mas em linhas gerais, vocês puderam perceber, não é? De modo que a gente poderia dizer o seguinte: em uma igreja reformada, a palavra de Deus é central. Pronto. Se você olhar ali, um dos lemas da reforma protestante do século XVI foi só a Escritura. Só a Escritura. Os reformadores olharam para a igreja medieval e viram práticas que eram abomináveis.
coisas do coração de homem. A igreja estava afastada, dentro de um legalismo, e comprava-se alma quando a moeda tilintava no fundo dos cofres que a igreja vendia. Então era vendido o perdão, eram as indulgências. Muito interessante isso, não é? Havia lá um ditado famoso lá de Tetzel, um que era usado pela igreja medieval para vender a salvação. Olha, quando se ouve o tilintar da moeda no fundo do cofre que eu estou trazendo, a alma sai do purgatório. Era assim. Os reformadores chegaram e falaram: o quê? Onde é que está isso? Vamos voltar para a Escritura, para a fonte revelada por Deus. Então, só a Escritura, um dos lemas da Reforma Protestante. Graças a Deus, foi um avivamento da igreja, irmãos. Foi um momento em que Deus derramou o Espírito sobre aqueles homens, sobre aquele movimento da Reforma Protestante, de modo que a igreja pudesse voltar aos trilhos da Palavra de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar? Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu aqui nesta tarde, no dia do Senhor. Abençoa, Deus, a palavra que foi semeada no coração dos teus filhos, que ela não volte vazia, mas produza um bom fruto para a glória do teu nome e para a edificação da vida deles. Prepara-nos desde já para te cultuar logo mais. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.